Rapidamente a gente teve que reagir, porque naturalmente uma crise climática ela te leva a um impacto social muito forte. Uhum. Quem precisa da sua casa, precisa da sua casa com muita urgência, e o tempo foi um fator fundamental. Então, a gente, a crise, né, o evento climático ocorreu no dia 19 de fevereiro de 2023. Agora no dia 19 de fevereiro de 2024, entregamos 518 unidades habitacionais com chave na mão. Bem-vindos a mais um episódio do Remessa Talks, podcast sobre startups, inovação e novos negócios, produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. O Remessa Talks é um oferecimento da conta global da Remessa Online, em que você pode fazer suas compras em sites do exterior, pagando em euro, ou então levar na viagem e gastar no exterior como uma conta com o seu cartão de débito. Também do Remessa Pay, o método de pagamento preferido das startups para você pagar o seu fornecedor fora do Brasil, e do Remessa for Startups, que te ajuda a trazer o seu investimento. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre inovação num segmento onde a gente não costuma ver inovação. Não é que não tem, tem, mas a gente não costuma ver. Hoje comigo, Ronaldo Passeri, CEO da Tec Verde. Ronaldo, obrigado por ter vindo até São Paulo gravar com a gente. Nada, que isso, é um prazer enorme, é uma honra poder, falar um pouquinho da Tec Verde, falar um pouquinho da nossa história, o que a gente vem tentando fazer, desenvolvendo durante esse tempo. Então eu agradeço o espaço e a possibilidade de falar um pouquinho sobre isso. Legal. Então o papo é sobre inovação em construção civil. Vem com a gente. É logo depois da vinheta. Começa agora o Remessa Talks, uma websérie remessa online sobre negócios e startups. Ronaldo, me diz uma coisa. Como é que a gente faz para tornar os métodos construtivos aplicados no Brasil mais eficientes? E quando eu falo mais eficiente, é para a gente não precisar contratar tanta caçamba para levar entulho embora. Olha, a gente vem trabalhando nisso durante bastante tempo. Não é, naturalmente, aqui no Brasil, acaba sendo uma inovação, mas não é uma inovação no ponto de vista mundial. Tem muitas tecnologias desenvolvidas pelo mundo todo, que ajudam a gente a ter um pouquinho de previsibilidade, entender um pouquinho como é que funciona a construção civil, né. A Tec Verde vem desenvolvendo há 15 anos. A Tec Verde é uma empresa de 15 anos, né, nós temos 15 anos no mercado, acabamos de debutar. E a gente trouxe da Alemanha um método construtivo que dá para a gente um pouco de previsibilidade. Eu acho que traz esse toque de inovação na construção e endereça algumas questões ou alguns problemas da construção civil especificamente. A gente especificamente desenvolveu o método em wood frame. Não é fácil trazer um método construtivo muito tradicional de outro país para o nosso país, tem muitas especificidades, e é isso que a gente vem fazendo durante os últimos anos. Então eu acho que é um desafio enorme trazer para cá, tem muita coisa interessante ainda para trazer, mas é possível de alguma maneira inovar nesse setor tão tradicional, né. Você falou wood frame. As construções são de madeira? A estrutura é de madeira, né, então a gente, tem toda a estrutura em madeira tratada, madeira, de floresta plantada, a estrutura central dela é de madeira e ela é recheada com, gesso, com, gesso acartonado, com, fibrocimento, de modo que se você entrar numa estrutura normal dessa, você não vai fazer grande diferença. Os desempenhos, ela atende todas as normas de desempenho que tem no nosso país. A gente tem um arcabouço regulatório bastante interessante, bastante bem desenvolvido para a construção civil, para a construção habitacional principalmente. É uma tecnologia que atende todos os padrões e todas as normas de uma maneira bastante confortável. Então não tem, o fato de ser madeira internamente, ela é mais um detalhe, dentro do setor, dentro da maneira como se constrói, mas não especificamente, não faz grande diferença no resultado final, na maneira de usar o produto habitação. Quem, quem, quem paga para construir uma casa, quem compra um imóvel pronto, é, via de regra não entende nada de Não. construção,
mas deve estar carregado de preconceito. E eu imagino que pensar em ter uma casa de madeira deve despertar nessas pessoas algum tipo de preconceito. Como é que vocês lidaram com isso? As pessoas demonstraram alguma resistência a esse método construtivo ou passou de forma transparente pelo comprador do imóvel? Não, é interessante a pergunta porque a gente no início também enfrentou dessa maneira, né, a Tecverde também enfrentou no início, a ideia de que poderia haver um preconceito por conta da estrutura que é utilizada. Mas no final das contas, o nosso aprendizado é que quem compra não compra uma estrutura, ela compra um produto. Hum, E ela está muito interessada no desempenho desse produto e o que que esse produto proporciona para ela. uhum, Ninguém contrata um método construtivo. Você compra uma habitação. uhum, E isso a gente veio aprendendo. Então a gente fez alguns testes, inclusive, a gente tem alguns empreendimentos que foi muito interessante. Tem um especificamente no interior de São Paulo que a gente construiu. No mesmo empreendimento tinha unidades habitacionais com o nosso método construtivo e unidades habitacionais em alvenaria na metodologia tradicional. O desempenho da nossa habitação era melhor e era superior à outra. Então as pessoas, de alguma maneira, se interessavam mais pelo nosso método construtivo, não procurando o método construtivo em si, muito mais o produto. Então se interessaram de alguma maneira muito mais pelo nosso produto. Então a gente aprendeu que não se vende um método construtivo, se vende um produto. E esse produto te entrega determinado desempenho, determinada performance. O que é o desempenho de uma casa? É um desempenho, é um conforto térmico, um conforto acústico, é a maneira como ela se comporta durante a vida útil dela. Então, a gente entende, a gente entendeu e a gente aprendeu que é exatamente essa são as principais variáveis. Isso as variáveis básicas, né? Porque a partir daí você também pode introduzir mais tecnologia na casa. Então, assim, da mesma forma como foi, fazendo um paralelo com o mercado automotivo lá no começo, o principal ponto era, temos um carro movido a um motor a combustão. Bom, o principal objetivo é você se locomover. A partir daí, à medida que você foi introduzindo um pouco mais de tecnologia, então você foi entregando mais do que simplesmente se locomover, até a gente chegar aos dias de hoje. A casa segue a mesma lógica. Inicialmente é um local para você habitar. Determinados aspectos têm que ser atendidos, têm que ser obedecidos. A partir dali, à medida que você coloca um pouco mais de tecnologia naquela casa, ela vai ficando um produto mais interessante, cada vez mais interessante. A gente entende que está seguindo o mesmo caminho. Por isso que, no final das contas, não é um método construtivo em si, e a gente simplesmente entende que se referia como casas de madeira, naturalmente lidera você a um entendimento equivocado do que pode ser o próprio produto habitacional. Então, nem são habitações, residências. No final das contas, é isso que ele está procurando. Então, a gente aprendeu isso ao longo do tempo. No final das contas, quando a gente fala madeira, muito provavelmente, principalmente o pessoal que conhece as regiões que usam madeira como habitação, vai ter uma característica muito clara na cabeça dessas pessoas. O pessoal, acho que no interior do Paraná é muito comum habitações de madeira, na região da Serra da Mantiqueira, que tem os chalezinhos de madeira. Não é disso que a gente está falando. Do que Não. é que a gente está falando? A gente está falando especificamente de uma parede como essa. Uhum, Simplesmente essa, onde no meio ela tem a estrutura dela de madeira. Então é uhum, simplesmente uma estrutura. São algumas madeiras, obviamente tratadas, com todo o tratamento químico para isso, específico para isso, para a construção civil, que apoiam a estrutura da parede. E a partir dali você coloca a chapa de gesso, coloca a chapa de fibrocimento e ela vai ter o desempenho normal. Então não uhum, tem grandes, são alguns elementos que você junta. Madeira é a maneira como você colocou, pode ser como você colocou a parede, como você preencheu a parede. Você pode preencher ela com tijolo, você pode preencher ela com concreto, você pode uhum. colocar madeira, você pode fazer com aço. Tem várias maneiras de você colocar o interior dessa parede. O mais interessante é o seguinte, quando você procura uma habitação, você não procura um tipo de parede, né? Tô procurando uma parede de madeira, ou uma parede de tijolo, uma parede de concreto. Você está procurando uma habitação, Uhum. né? O quando você faz isso, quais são os efeitos práticos numa obra, com relação a tempo para construção, com relação
a custo, com relação à quantidade de mão de obra empregada? Quais são os efeitos de ter um método construtivo mais, vou chamar assim, mais avançado, mais eficiente? Isso. Legal também. Grande parte, ou até de 60 a 80% da produção dessa habitação é feita dentro de uma fábrica. Isso é um Uhum. processo fabril realmente, né? Dado que ela é também conhecida como a construção leve, ela te permite produzir toda ela em um ambiente controlado, dentro de uma fábrica, e depois levada para site, onde é o canteiro de obras, e onde você vai e monta, né, como um paralelo com o Lego, né, que você Uhum. faz, então você faz aquela montagem toda. Esse método, essa maneira industrializada de se produzir uma habitação te dá muito mais previsibilidade pela própria característica de uma unidade produtiva. Você fazer uma fábrica tem que ter toda uma lógica de produção, um tempo de produção, uma ordem de produção para você encaixar os determinados elementos que vão sair do outro lado, um carro ou uma parede. Então, no final das contas, sai lá, todo o ambiente bem controlado, você carrega para o canteiro e monta. Isso te dá muito mais previsibilidade, porque o teu tempo de exposição no site, no canteiro, é muito menor. Então, como você está muito tempo dentro de ambiente controlado, que é a fábrica, então você consegue controlar bem isso. Olha, o tempo, a previsibilidade, você não está exposto a intempéries do clima. Você está ali todo no ambiente, você produz o que tem que produzir, com menor exposição, maior previsibilidade no canteiro, que é onde é o ambiente mais caótico da produção habitacional ou da produção construtiva de uma maneira geral é o site. Então, assim, quanto menos tempo na lógica dessa produção, dessa tecnologia, quanto menos tempo de exposição no site, mais seguro e previsível você vai ser. Isso significa que você reduz, por exemplo, a quantidade de material levado para o canteiro de obras. Então, normalmente, o canteiro de obras você tem que levar tijolo, areia, pedra, cimento, ferro. No caso desse tipo de construção, a quantidade de itens, né, e a quantidade e as unidades de cada item que vão para o canteiro de obras são bem É bastante reduzidas. menor, é muito menor. E muito previsível, porque é muito bem contada. Uhum. Então, ela te dá a possibilidade de você fazer um controle muito mais próximo do que acontece no canteiro. Então, se você tem bastante bem controlado, inventariado o material que você está mandando para o canteiro, então você consegue também controlar a aplicação dele. Então, assim, à medida que você tem tudo isso muito bem organizado, uma eventual falta ou sobra é sinal de que algo não foi bem. Uhum. Então, vamos avaliar e vamos olhar para o processo produtivo para ver o que a gente pode corrigir. Uhum. Então, toda essa eficiência, que é a eficiência tradicional da indústria, quando a gente pensa em indústria, a gente pensa numa lógica e numa disciplina eficiente, isso é levado para o canteiro de obra. Então, essa lógica é levada para lá. Isso te dá muito mais previsibilidade e controle na aplicação de material do canteiro, que foi o que você falou, com certeza. Em tempo, para você levantar um imóvel, isso reduz em que percentual? Então, em torno de 30% do tempo de uma construção convencional, artesanal, que a gente chama. Então, assim, a Uhum. construção artesanal você pode levar. A gente acabou de entregar um projeto bastante interessante no litoral norte de São Paulo, que foi a reconstrução de São Sebastião, né? Então, Uhum. a nossa intervenção lá se deu de uma maneira muito rápida, muito cirúrgica. Então, assim, rapidamente a gente teve que reagir, porque naturalmente uma crise climática ela te leva a um impacto social muito forte. Uhum. Quem precisa da sua casa, precisa da sua casa com muita urgência, e o tempo foi um fator fundamental. Então, a crise, né, o evento climático ocorreu no dia 19 de fevereiro de 2023, agora no dia 19 de fevereiro de 2024, entregamos 518 unidades habitacionais com chave na mão. Toda já pronta, toda já feita. O processo produtivo dela durou entre abril e setembro. Em 5 meses, nós produzimos 518 habitações. A montagem dela começou em junho, em dezembro nós terminamos a montagem Das das 518 casas. 518 casas. Então, preparatórios finais para poder fazer
a entrega das chaves, para poder arrumar toda a infraestrutura do entorno. Chave entregue dia 19 de fevereiro. Então, a nossa estimativa é de que o mesmo a tecnologia industrializada, essa tecnologia que está sendo introduzida na construção habitacional, ela leva pelo menos 1/3 do tempo de uma obra artesanal. Uhum. Então, assim, tudo depende de cada país, que a nossa observação em outros países ela é diferente, porque lá o método construtivo é diferente. Aqui no nosso país, em média, você economiza até 70% do tempo. Uhum. Dá para fazer casas de que tipo? Porque se você entregou 518 casas, você entregou acho que 518 casas populares, De habitação de interesse social, de interesse exatamente. social. Exatamente. Dá para fazer casas com qual área, com quantos De, pisos? de lá na Tec Verde, a gente tem desde 47 metros quadrados até 250 metros quadrados. Uhum. Então, assim, desde casas térreas, sobrados, até apartamentos. Esses apartamentos especificamente lá em São Sebastião foram de térreo mais 3. Então, eram prédios de térreo mais 3. Uhum. A gente vai até o terceiro, a gente tem que aprovar, a gente já tem a metodologia pronta para subir mais um andar e chegar até térreo mais 4, Uhum. né, que seriam 5 andares. Até o quinto andar a gente vai bem, com toda a segurança, com tudo aprovado, seguindo todas as normas. Tem tecnologia para ir além. Uhum. Já tem prédios de 8 andares lá na Suécia. A gente ainda não trouxe a tecnologia para cá, mas Uhum. naturalmente depende um pouco de como comporta a demanda para a gente trazer também. Uhum. Mas tem possibilidade de ir além. Quando a gente fala da casa, você está falando de fazer as placas, que no caso são as paredes. Você leva isso e monta no lugar. No prédio é da mesma forma ou você Mesmo. traz o cômodo pronto já? Da mesma maneira. Também há estratégia, né? Uhum. Existe a possibilidade de trazer o cômodo pronto. Mas aqui no Brasil, a maneira como a gente tem disposta a nossa logística, toda a estrutura logística permite que a gente leve só os painéis. Então, Uhum. a gente leva os painéis e faz a montagem. Leva o contrapiso, coloca mais um andar, contrapiso, mais um andar. E no final das contas, ao mesmo tempo que a gente vai montando o prédio de um lado, do lado a gente já vai montando o telhado. Então, a Uhum. partir do momento que a gente terminou, chegou no quarto piso, já issa o telhado e coloca em cima. O Tem telhado imagens é montado no interessantes. chão. É montado no chão, ao lado da construção. E aí o guindaste faz o trabalho de Exato. colocação. Só basta chegar no último andar para que a gente suba o telhado e termine ele e já vá para pro próximo prédio. Próximo prédio. Cara, por que vocês apostaram nisso? A Tec Verde, conta um pouco da maneira como a Tec Verde surgiu, né? A Uhum. Tec Verde surgiu aqui no Brasil há 15 anos atrás, como eu te falei, exatamente pela inquietação de 4 pessoas, 4 jovens lá da universidade lá no Paraná, que estavam um pouco inquietos ou inconformados com a maneira como se construía no Brasil. E É falando: "Olha, só isso entrar num não é canteiro de obras que você possível". fica incomodado. Exatamente. Não é possível que não exista uma maneira mais inteligente e mais eficiente de se fazer isso. Então, eles assim nasceu a Tec Verde. Eles foram na Alemanha, aprenderam um pouco de como se fazia isso lá, e aí correram todo o calvário de se trazer uma tecnologia nova no Brasil, e eles empreenderam e criaram a Tec Verde. Isso foi há 15 anos atrás, mais ou menos há 10 anos atrás foi o primeiro investimento que eles receberam de um fundo, receberam do fundo do GF, do Global Environment Funding. E em 2019, 2020, entrou a Arauco como acionista da Tec Verde, e eu cheguei junto com eles em 2020. Então, a Tec Verde veio construindo uma história, e a história da Tec Verde se confunde um pouco com a construção industrializada habitacional aqui no Brasil. Eles fizeram a primeira casa, não tinham como vender a primeira casa, porque não sabiam das regulamentações que tinham que seguir, não existia funding para financiar aquele negócio. Uhum. Até que voltaram, fizeram todo o trabalho para poder obter todos os licenciamentos, o que ainda não estava desenvolvido ajudaram a desenvolver, percorreram todo esse caminho até estarem aptos a receber um investidor em 2015, mais ou menos, e agora em 2020 a gente fez a aquisição da Tec Verde,
ao mesmo tempo em que a gente fazia aquisições de empresas muito similares pelo mundo. Então, Uhum. eu mesmo participei da aquisição de algumas empresas na Irlanda, na Inglaterra e na França, e chamou a nossa atenção uma empresa como a Tecverde aqui no Brasil por ter desenvolvido tão bem esse método num país tão complexo como o nosso, e a gente sabe bem isso. Precisou de fazer adaptação para o Brasil? Bastante coisa, bastante coisa. Tem que se adaptar. Em um país com uma estrutura de uma cadeia de fornecimento um pouco melhor estruturada, fica mais fácil você encaixar, essa cadeia de fornecimento numa estrutura industrial de Uhum. produção. Como aqui, historicamente, a construção é artesanal, a cadeia de fornecedores não estava tão bem preparada para poder seguir essa disciplina que a indústria exige. Então, o que eles vieram fazendo e que nós viemos fazendo nos últimos anos foi exatamente se cercar, né, nos cercarmos de bons provedores, de bons fornecedores que pudessem se conectar a essa cadeia e dar a confiabilidade e a previsibilidade que a indústria precisa, Uhum. né? Que dentro da construção não é simples, assim. Todo mundo está acostumado a não deu para entregar hoje, entrega amanhã. Você não, "Puxa, nossa, mas isso para a indústria é um horror." Não deu para Então, entregar hoje, entrega amanhã. Se não deu para entregar amanhã, entrega depois de é, amanhã. Não, vai entregar. a turma não pôde vir essa semana, tá bom, vem na Vem próxima. na próxima. Aí você vai levando. Tanto é que é regra aqui no Brasil. Você fala em obra, você fala em alguma coisa que você não sabe exatamente quando vai terminar, alguma coisa que você sabe que não vai terminar pelo preço que você imaginou, e alguma coisa que você não sabe nem a qualidade do que você vai ter. Né, depois de pronto é que você vai descobrir Exato. onde estão os erros, né. Aquele cano que deveria passar por um lugar que não está passando, né, aquela fiação elétrica que não devia estar aqui, por acaso tá, né. Exatamente, exatamente. Acho que tem toda uma a indústria, ela te permite fazer toda uma simulação do produto que você vai entregar no final, por exemplo, que endereça essa questão que você falou. Uhum, A gente consegue fazer simulações de performance do produto final. Então, assim, a gente sabe um pouco o que que vai acontecer e como vai acontecer. Por isso que a disciplina da indústria é muito interessante trazer para esse mercado tão artesanal. uhum. Agora, é desafiador, enorme, um desafio enorme, principalmente no nosso país. Mas houve muita adaptação da tecnologia e da maneira como se aplica ela para trazer para cá para o Brasil, sim, houve. Você falou das plantas que são de 45 até Até 200, 250 metros quadrados. 250. São plantas que vocês já definiram ou se alguém aparecer com um projeto lá e dizer assim: "Olha, eu tenho esse projeto desse imóvel, quero construir através desse método", vocês conseguem produzir as peças padronizadas dentro daquele projeto? É, boa pergunta. Tudo vai depender. É uma questão. Mas Uhum, essa é uma das limitações quando você sai de uma indústria altamente artesanal para uma indústria padronizada, uhum, natural, né? Muitas vezes a gente vê alguns projetos e recebe alguns projetos exatamente com essa ideia. Olha, eu preciso que você produza esse projeto aqui porque eu preciso de velocidade. uhum, E a gente olha e fala assim: não, mas é que esse projeto, da maneira como ele está concebido, vai custar 30, 40% mais caro. uhum, E a gente fala: "Por quê?" Porque existem determinados preceitos que você precisa seguir para que se adapte às tuas máquinas. Você tem uhum. Sim. determinadas máquinas que você não pode produzir qualquer tipo de parede. Então você precisa adaptar as tipologias ao que a tua fábrica é capaz de produzir. Uhum. Esse é um desafio, assim, não é qualquer projeto que a gente vai olhar e falar: "Não, ótimo, bota esse projeto na máquina, do outro lado vai sair Saiu lá a uma casa. parede, ó, só monta e vamos em frente". Não Uhum, funciona dessa maneira, a gente precisa fazer uma série de adaptações no projeto, para que ele possa, atender aos pré-requisitos da máquina e da uhum, logística, né, porque tem uhum, toda uma lógica de carregamento do caminhão para que possa chegar lá, ser montado no tempo que tem que ser montado. Então tem pré-requisitos, não é simplesmente assim. Então esses uhum, projetos a gente desenvolve produtos lá, tem uma área específica que desenvolve produtos pra gente. Esses produtos a gente desenvolve naturalmente junto com arquitetos, que já conhecem um pouco dos pré-requisitos que a gente tem uhum. para que a gente consiga colocar na máquina. Sim. Então, a competitividade do meu produto vai depender muito da tipologia que a gente coloca, muito, bastante, está bastante relacionado à tipologia. Uhum. E aí você, dentro desses produtos, você vai tentar atender a boa parte das demandas do mercado. Exatamente, Uhum, exatamente. Eu acho que aí é que está um pouquinho do momento nosso hoje. Assim, onde a gente está? A gente entende
que a gente já conectou bem o site, já conectou bem a fábrica, já conectou uma cadeia de fornecedores que já entende a nossa maneira de trabalhar. O nosso próximo passo é se aproximar mais do cliente, porque a gente Uhum. teve muito tempo agora olhando para a tecnologia e desenvolvendo a tecnologia. A gente precisa agora desenvolver boas tipologias que atendam às necessidades que os clientes têm e trazem, né? Que ela é um pouquinho dinâmica, ela já tem variado um pouco nos últimos tempos, principalmente depois da pandemia. A característica da tipologia que as pessoas buscam tem mudado um pouco. E a gente tem tentado exatamente seguir um pouco essa tendência, mas se aproximar um pouquinho mais do cliente, que é o que a gente sempre teve um pouquinho afastado, muito mais focado na maneira de fazer as coisas, em tornar isso mais eficiente e pouco em desenvolver bons produtos que possam atender o que a gente busca como cliente, eu inclusive. Uhum. Quais são os gargalos para esse método construtivo mais eficiente, e industrializado, crescer no país? Falta o quê? Falta a percepção do cliente, falta, os empreendimentos, falta fornecedor? Onde é que estão os gargalos para o crescimento? Bom, é uma. Não tem uma resposta simples e uma resposta direta, Uhum, porque se aplica a vários outros mercados a resposta. É uhum, um método novo num segmento e num país que utiliza a mesma forma de fazer as coisas há muitos anos. uhum, Então, quais são os gargalos? Eu diria para você que são muitos. uhum, A percepção do cliente é a menor, uhum, assim, eu acredito. Todo o mercado está estruturado para financiar, por exemplo, habitações que levam tempo para construir. uhum, Então, a maneira como a estruturação do funding está preparada para financiar residências, às vezes, eu, por ser rápido, é contraproducente. Eu não consigo atrair, eu não consigo encaixar meu projeto num ciclo de caixa normal de financiamento, dado que, por exemplo, o mercado está estruturado para que você pague os 20% durante um período anterior à construção. uhum. Então, muitas vezes, esses 20% entram no período de obra. Se o teu período de obra é Se o mais meu período curto, de obra é o muito número o curto, valor da parcela aumenta. eu não tenho como escapar. Uhum, Então, mas tudo bem, então vamos fazer o seguinte, vamos iniciar o pagamento logo e eu incurro, como o meu período de tempo é curto, então ele vai pagar grande parte. Não posso. Eu uhum, preciso iniciar a obra um pouco de tempo depois que ele começa a pagar. uhum. Então, Porque existem as medições. exato. Precisa Então ver se está avançando. essa é uma estruturação de funding, por exemplo, que me atrapalha. Então, Uhum, assim, como eu sou rápido, é contraproducente, porque ela está preparada para um mercado que demora, lento, e como uhum, eu sou rápido, isso me complica. Na segunda, uma outra é a questão regulatória, por exemplo, a questão do tributário. A questão tributária sempre foi uma barreira aqui no Brasil. A gente observou historicamente em outros países que existia a possibilidade de você entrar como se você fosse um fornecedor de casa. uhum, A questão tributária não me permite fazer isso. Ou eu sou um construtor, ou eu não sou um construtor, mas um fornecedor de material de construção fazendo tudo dentro da fábrica, uhum, eu elevo a carga tributária do produto final, a uhum, maneira como está estruturado. Então eu tenho que virar um construtor. Por outro lado, se eu sou somente um construtor, eu fico fora do regime tributário especial, que é para as incorporações. uhum, Então eu preciso entrar nas incorporações. Então, a maneira como está estruturado o arcabouço de impostos do nosso país acaba me empurrando para integralizar, para aumentar a minha presença na cadeia. Então, em lugar de eu ser só um fornecedor de material, eu não posso, eu tenho que ser um construtor. Para eu ser mais eficiente ainda, eu tenho que ser um incorporador também. Então, eu uhum, acabo automaticamente ampliando minha posição na cadeia, que é o próximo passo que a Tecverde vai dar agora. Então, a gente iniciou como um fornecedor de material, passou a ser construtor e o próximo passo agora que a gente vai fazer é fazer as nossas próprias incorporações, é desenvolver a nossa própria incorporação, que está um pouco linkado com o que eu falei um pouquinho antes aqui, que uhum, é a questão de estar mais próximo do cliente para desenvolver os produtos que interessam a ele também. uhum. Então nós vamos fazer, vamos dar esse passo e ampliar um pouquinho a nossa posição na cadeia também. Mão de obra. Porque mão de obra é um ponto bastante sensível no método construtivo atual. Para inovar,
como é que fica a mão de obra? Também é um grande desafio, é mais um grande desafio para fazer a inovação aqui. Por um lado, a disponibilidade de mão de obra da construção civil, hoje, por ser muito informal, é muito difícil competir. Então a gente tem uma dupla, tem um duplo desafio, né? Não só competir por ser uma tecnologia nova, mas também competir com a informalidade na construção civil. Bom, tem seu lado positivo e seu lado negativo, naturalmente. Por outro lado, grande parte da minha mão de obra está dentro da fábrica e não exposta no canteiro. Uhum. Então, por outro lado, eu sou um pouco mais atrativo nesse aspecto. A nossa grande aposta é que, e a gente viu isso em outros países, à medida que o desemprego caía e aumentava o custo da mão de obra, a construção civil começava a enfrentar muitas dificuldades. A gente enfrentou isso aqui há muitos anos atrás, quando a gente estava muito aquecido com os índices de desemprego muito baixos. Uhum. A construção civil, de alguma maneira, ela precisa dessa disponibilidade de mão de obra, e mão de obra pouco treinada. A indústria, ela consegue trazer a mão de obra para dentro de um ambiente mais controlado, mais salubre Uhum. e melhor desenvolvido. Assim, eu invisto na mão de obra, eu consigo reduzir a minha rotatividade de mão de obra. É difícil, mas eu trazendo do canteiro para dentro de uma indústria, eu invisto mais nela, ela está amparada pela Seguridade Social, ela está segura. A média salarial é mais A elevada, média salarial porque é ele tem mais que ser mais elevada. qualificado. Exatamente. E eu consigo reter e reduzir a rotatividade dessa mão de obra, que é altíssima na construção civil tradicional, na minha é um pouco mais baixa. Então, naturalmente, é um desafio encontrar uma mão de obra mais qualificada. De fato é. Mas a partir do momento que eu invisto nela, eu consigo manter uma rotatividade um pouco mais baixa. Pelo que você está falando, me faz pensar que essas características explicam a arquitetura, principalmente nas cidades europeias. A gente está falando de países onde o preço da mão de obra é elevado. E você precisa de uma eficiência do imóvel bastante elevada, principalmente a eficiência térmica dele. Então, não dá para você construir em alvenaria, porque senão vai ficar gelado, né, no inverno aquilo. Você precisa muito da madeira lá para que você possa ter conforto térmico, controlar a temperatura internamente. Como a mão de obra lá é cara, você precisa industrializar esse método. Já que você industrializou esse método, você começa a ter um padrão de construção que é muito recorrente. Por isso que a gente vê muitos imóveis com características bem parecidas. Não só de layout, mas principalmente de altura. E explica também porque os prédios predominantemente baixos. Será que eu viajei na maionese ou será que a gente está chegando numa conclusão aqui que a gente nem pensou que ia chegar? Pode ser. Na verdade, eu não pensei por esse lado. O que eu já observei em outros países é que o desenvolvimento da industrialização ou da construção leve, da construção rápida lá se deu de uma maneira muito mais precoce comparado Uhum. conosco, é que, por exemplo, pensa num país como a Suécia. A exposição de um trabalhador no canteiro, Uhum. aquelas temperaturas que ele vai enfrentar no canteiro, lá era muito importante para que você consiga construir, que você encontre métodos mais eficientes para Uhum. que a sua presença no canteiro seja muito mais rápida. Você não Uhum. pode ficar exposto ali no canteiro num país que tem intempéries, que tem variações de temperatura altíssimas, as pessoas estão expostas, as pessoas não querem trabalhar ali. Uhum. Então, no final das contas, as pessoas migraram para um ambiente muito mais controlado, que era a indústria, um ambiente muito mais salubre para eles. Uhum. Então, a questão da insalubridade para eles, para que eles sejam mais industrializados, que eles usem essa tecnologia há mais tempo lá, com certeza tem origem aí. E a construção rápida lá também segue a questão do ciclo climático, Tá. porque os dias são mais curtos, bem mais curtos,
conforme as estações do ano vão se Exatamente, aproximando do inverno, né? exatamente, Então você tem períodos mais curtos e temperaturas mais baixas. Aí você tem que exatamente. antecipar esse processo de construção. Exatamente. Então, com certeza, um método construtivo rápido, um método construtivo eficiente, para eles era questão de sobrevivência. Então, assim, como Uhum. é que a gente constrói aqui? Putz, vamos buscar a maneira mais eficiente, mais inteligente de fazer essa construção. Vamos trazer para dentro de uma fábrica, vamos trazer para um ambiente mais. Vamos fazer com que a nossa presença e a nossa exposição lá no canteiro seja bem mais rápida. Uhum. Com isso, ele reduz a utilização e aplicação de materiais, ele reduz o tempo, a exposição, consegue dar mais previsibilidade para o processo inteiro. Bom, os fundadores da empresa provavelmente eram engenheiros. Eram engenheiros, E sim. você? Não, eu sou contador. Eu cheguei na Tec Verde há 4 anos atrás com a Arauco. Eu fiz aquisições de empresas iguais à Tec Verde, parecidas com a Tec Verde, na Inglaterra, na Irlanda, na França. A gente naquele momento estava fazendo um movimento interessante de tentar, consolidar ativos, com essa característica e chamou a nossa atenção. Nossa, a verdade é que o Brasil não era um target, Uhum. chamou a nossa atenção uma empresa brasileira a desenvolver essa tecnologia da maneira como eles desenvolveram aqui. Então, isso foi muito gratificante para mim, como brasileiro, ver que existia no Brasil essa tecnologia, existiam pessoas que tinham desenvolvido isso e desenvolvido isso de uma maneira ótima, uma maneira muito interessante e inteligente. Imagina um país que é relativamente complexo, como a gente sempre fala, e eles nunca desistiram e bons brasileiros conseguiram desenvolver uma ótima tecnologia para o nosso país. Quer dizer que enquanto eles estavam ali sendo massacrados pelo mercado, precisava de engenheiro para resolver problema. Agora que está tudo bonitinho, é só o É contador o para manter conta os números no lugar, né? É. Bom, eu acho que faz parte de toda inovação, né. No início eles estão lá desenvolvendo o método, desenvolvendo a tecnologia. Bom, agora vamos colocar aqui um pouco de estruturação financeira nesse negócio para que ele complete. Agora que a gente sabe como resolver o problema, precisamos começar a ganhar dinheiro. Traz alguém que Exato. entende de controlar dinheiro. Pode ser, pode Aham, ser. Essa é. pode ser uma maneira de ver. E como é que você entrou nesse mercado? Porque, poxa vida, se você saiu para fazer aquisições de empresas no exterior, pô, como é que isso se deu, né? Se deu na pandemia. Assim, Uhum. a gente na pandemia, naturalmente, ficou todo mundo no chão, eu acabava viajando muito, e eu fiquei aqui muito no Brasil. E naquele momento a Tec Verde mergulhou realmente numa crise bastante complicada. E eu, Uhum. brasileiro, naturalmente, a gente chegou num acordo, falou: "Olha, você está no Brasil, você fica no Brasil". E eu falei: "Não, eu vou assumir a Tec Verde", e a gente junto, e naquele momento ainda estavam, 4 fundadores, ainda faziam parte do management da companhia, e eu me juntei com eles e falei: "Não, vamos nós 5 aqui agora unir forças", e eu diretamente atuando na administração da companhia para poder conseguir encontrar o caminho dela, né. Foi um momento muito difícil para o nosso país, um momento especificamente muito difícil para as construtoras. Com uma escalada enorme da inflação, uma falta de As previsibilidade cadeias enorme a respeito, produtivas se rompidas. desorganizaram de uma maneira incrível, e naquele momento a gente precisava unir forças realmente, e aí eu fui para a Tec Verde para atuar especificamente ali. Eu, especificamente, eu vinha da Etex. A Etex era um dos sócios, era um sócio da Arauco nesse negócio. Uhum, Em 2022 a Etex saiu do negócio, uhum. e eu fiquei junto com a Arauco nesse negócio. Exatamente porque eu acredito que, a Tec Verde tem um rol muito importante no desenvolvimento de uma maneira diferente de se fazer as coisas. A construção civil aqui no Brasil tem evoluído, mas muito mais naquela rota entre o cliente e o início e a venda especificamente, o momento da venda. Em aproximar o cliente, em acessar funding especificamente para poder ter acesso à habitação. Pouco se avançou na inovação, na construção especificamente, no método construtivo. Pouco se avançou em encontrar uma maneira sustentável, ambientalmente sustentável de se construir. E a Tec Verde representava aquilo naquele momento para mim. E eu fiquei na Tec Verde, falei: "Não, eu fico na Tec Verde, eu vou junto com a Tec Verde, participar desse momento de amadurecimento". Ela debutou agora, tem 15 anos, Uhum. é uma tá nos seus first steps ainda, a gente acha que ainda tem bastante coisa para fazer num mercado muito difícil. Pelo jeito, a questão tecnológica
não é o maior problema para vocês. Parece que é a questão da viabilização dos negócios no Brasil. No que vocês estão trabalhando para aperfeiçoar o ambiente de negócios para uma construção mais tecnológica? Isso. A gente, como eu te falei um pouco antes, a gente está ampliando um pouco a nossa posição na cadeia, porque a gente entende que para a gente, de alguma maneira, ser capaz de usar essa tecnologia em favor do cliente, a gente precisa se aproximar do cliente. Uhum, Então, assim, esse movimento de aproximação do cliente envolve a nossa entrada nas próprias incorporações. uhum, Então, a gente precisa se aproximar, do cliente, precisa se aproximar dos incorporadores também, precisa se aproximar dos loteadores, que é um mercado que tem muito potencial e é muito demandante de soluções específicas para que eles possam viabilizar os lotes. A gente está se aproximando de toda essa turma para que a gente possa entender um pouco o que que essa qual é o produto mais interessante, quais são as alavancas de valor que eles veem nesse negócio, tanto o cliente como o incorporador, como o loteador, para que a gente possa desenvolver o produto ou os produtos que a gente consiga entregar e viabilizar, não só do ponto de vista tecnológico, mas do ponto de vista econômico também. uhum. Então, a gente acredita que o caminho é esse, é se aproximando um pouco mais do cliente. A Tec Verde, junto com a Arauco, a Tec Verde, a gente está buscando sócio, está buscando investidores, para que a gente, nesse momento, consiga dar esse próximo passo. A gente precisa, eh, dado que está solucionada a questão do mainstream ali, da produção, vamos agora se aproximar do cliente, vamos entender exatamente o que o cliente precisa para que a gente possa gerar bons produtos e entregar bons produtos no final. Então, a gente está trabalhando, respondendo diretamente a sua pergunta, em modelagens de negócio que possam nos aproximar e fazer desenvolver um pouco mais nossos produtos. A regulação precisa ser aperfeiçoada? Muita coisa, sim, muita coisa para industrialização especificamente. Uhum. Acho que tem bastante coisa desenvolvida para viabilizar negócios dentro da construção habitacional de uma maneira geral. Eu acho que a normativa que regula a habitação é boa, é forte, tem um arcabouço forte. Eu acho que a gente precisa dar um passo adicional e olhar e permitir que novos métodos construtivos entrem na construção. Quando eu falo nós, como sociedade, do ponto de vista de normatização dela, de regulação delas. Acho que a regulação precisa permitir que a industrialização entre. E ela nunca olhou para isso naturalmente, ela estava focada na maneira tradicional de construir e preparou tudo para que a maneira tradicional de construir seja viabilizada. Precisa agora viabilizar outras maneiras de se construir. Eu acho que esse passo é um passo que a gente ainda precisa dar como sociedade. Agora, mais uma questão técnica para a gente arrematar. Como é que vocês conseguiriam ampliar isso geograficamente, eh, m com a tendo que manter fábrica a uma distância razoável do canteiro de obra? Quer dizer, vocês estão em Araucária, no Paraná, produzindo. Exatamente. Qual é o raio que você consegue atender? Para expandir pelo Brasil, o que você precisa fazer de investimento em novas unidades produtivas? Boa. A gente acredita que a gente seja capaz de ser competitivo até o raio de mais ou menos 900 quilômetros ou 1.000 quilômetros, da fábrica, né. A gente, naturalmente, a grande parte da demanda está concentrada em São Paulo, no interior de São Paulo ou na região central do país. Ali tem bastante demanda lá. Naturalmente, uma unidade produtiva no interior de São Paulo faz parte dos nossos planos. Então aí tem 2 pontos especificamente que podem viabilizar a escala desse negócio. É uma unidade produtiva mais moderna no interior de São Paulo. Assim, hoje eu ainda aplico eu ainda tenho um grande número de intervenção manual na fábrica que eu tenho. Nossa fábrica é uma fábrica de 15 anos, já tem ela não nasceu altamente automatizada. Ela foi nascendo da maneira como eu contei para você. Foi ali melhorando um pouquinho, trouxe uma tecnologia, trouxe uma máquina já usada. Com um grande investimento no interior de São Paulo, uma unidade produtiva para atender esse mercado especificamente, a gente acredita que consiga reduzir os custos, principalmente, tornar o negócio um pouco mais competitivo e aumentar a nossa capacidade de produção
no que diz respeito à variabilidade de tipologias. Se você estiver instalado no interior de São Paulo, 1.000 quilômetros, você está falando de Brasília. Exato. Então, Você assim, eu consegue chegar em Brasília. estou cobrindo bem uma região com uma demanda altíssima. É, São Paulo tem uma demanda altíssima. Assim, o setor público de São Paulo tem uma demanda altíssima também. A gente aprendeu isso recentemente. A gente nunca olhou para o setor público, nunca teve um plano de fornecer para o setor público. E recentemente conheceu o setor público e o setor público conheceu a Tec Verde, aqui em São Paulo especificamente. E foi muito interessante, porque a velocidade e a previsibilidade do setor público é muito carente. O setor público, assim como nós, de uma maneira geral, na construção civil, a gente acaba sendo muito carente de previsibilidade e tempo. E para o setor público ainda mais, né? Porque toda a atividade do setor público acaba tendo um impacto social muito grande. E tudo que envolve impacto social tem uma urgência enorme, né? O nosso país é um país super carente do ponto de vista de apoio social. Temos um déficit habitacional enorme, na baixa renda muito grande. Então, uma metodologia, uma tecnologia que possa trazer previsibilidade e velocidade, encaixa exatamente com o que a demanda pede. Legal. Esse ano vocês esperam crescer quanto? 30%. Esse ano a gente acredita que assim, a gente não está fazendo grandes investimentos em desenvolvimento tecnológico, como eu contei para você. A gente está um pouquinho mais tentando se aproximar e entender um pouco, desenvolver uma variabilidade de produtos interessantes para que aí sim a gente consiga fazer um crescimento bastante mais robusto. Por enquanto, a gente já domina a parte mais hard do negócio, não precisa dominar um pouquinho a parte mais soft. Dando esse passo, eu tenho certeza absoluta que a gente vai crescer bastante. Agora, para encerrar de verdade, quanto custa uma casa nesse método construtivo? Bom, Quem tudo depende, está né? acompanhando a gente deve estar perguntando, pergunta qual é o preço. Tudo depende da tipologia que você está buscando. Aham. Hoje em dia, assim, uma casa, a gente ainda sai de 10% um pouco mais cara do que a construção artesanal. Um terço do tempo, 80% menos de geração de emissão de carbono, 99% menos de utilização de água, 20% menos no peso da estrutura. Tem outros valores que a gente consegue entregar. Mas, por enquanto, o preço ainda é mais ou menos de 5% a 10% mais caro. Só que 30% mais rápido, às vezes até mais. 30% mais rápido, exatamente. Então, o Esse imóvel está disponível para você antes do tempo. Se tá disponível antes do tempo, você está fazendo economia. Exatamente. A gente usa esse paralelo um pouco por isso que a gente vai para a nossa própria incorporação. Porque a conta é essa, exatamente essa. A gente fala, olha, no final das contas, o meu projeto pode ser 2 ou 3 pontos percentuais de rentabilidade mais baixa, porque meu custo é um pouquinho mais caro. Mas ele gira 2 vezes no mesmo período. Então, assim, dentro de um ano, você coloca R$100 numa construção convencional, ela te traz R$25 de volta em um ano. Eu trago 50, eu trago menos, eu trago 23, tudo bem, estaria 46. Mas, poxa vida, 46%. Com os mesmos R$100. Então, assim, essa é a lógica por trás. Eu coloquei números fictícios, mas é a lógica para entender um pouco como o ciclo da construção mais rápido, bem ajustado com o ciclo de venda e bem ajustado com uma capacidade de funding, com esses 3 elementos, a rentabilidade é muito maior, não tem a menor dúvida. Ronaldo, infelizmente, vamos ter que encerrar esse papo. Eu prometi para você 45 minutos, 47. Então tá na hora de acabar mesmo. Quero te agradecer demais, desejar muito sucesso e dizer para você o seguinte, que os convidados do Remessa Talks nessa temporada, a Remessa Online oferece para vocês o nosso produto, que é a conta global, né? Que você tem uma conta no exterior para você depositar o dinheiro lá e gastar ou com compras online em sites estrangeiros ou na sua viagem, uma viagem de férias e tudo mais. Então, você recebe a conta e a remessa já faz o primeiro depósito. Mas quem já ouviu os outros episódios sabe que eu prometo para as pessoas, você não vai ficar rico, mas também não vai ter problema de compliance. Tudo bem. Tá bom, combinado então. Já tá valendo, porque não te traz dor de cabeça. Que isso, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de contar um pouquinho para vocês isso, porque a gente tem desenvolvido, de mostrar que, de alguma maneira, com certeza tem bastante, tem muita coisa por fazer. Tec Verde não fez acho que nem 5%, a gente não andou nem 5% do caminho, tem bastante coisa por fazer ainda, mas com certeza tem alguma coisa já sendo feita nesse país. Legal. Que bom. Sucesso para vocês. E eu quero agradecer você que nos acompanhou. Lembrando sempre que o Remessa Talks
é o seu podcast sobre startups, inovação e novos negócios, produção da Remessa Online, gravado aqui no Cubo, no estúdio da Monk. Também lembrando que esse programa é um oferecimento das soluções financeiras da Remessa Online, da conta global, para você usar o seu dinheiro em compras internacionais e nas suas viagens, do Remessa Pay, que é a forma de pagamento preferida das startups para pagar fornecedores no exterior, e do Remessa for Startups, a solução para receber aportes e investimentos vindos do exterior. Obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Esse foi o Remessa Talks, podcast da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.